Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Para você, assinante que ligou agora, o programa tem hoje as participações dos nossos convidados, aos quais queremos agradecer. Luiz Sérgio Santos, Djalma Pinto e Rui Martinho Rodrigues. E eu queria começar colocando para nós discutirmos essa crise em Brasília, essa crise político-institucional, é bom que se diga, pois você tem o Poder Executivo e o Poder Legislativo envolvidos, talvez, naquele que é o maior escândalo, pelo menos dos últimos que já tem acontecido, que ficou conhecido como o mensalão do DEM. Rui, eu quero você como historiador, eu abri o programa mostrando que as pessoas que protagonizam esses escândalos não guardam nenhuma relação com a cultura, com a sociedade brasiliense, porque são pessoas oriundas de outros estados que chegaram a Brasília como políticos e assim se fizeram. Como político ou não, mas se fizeram político. A história de Brasília tem demonstrado que não tem dado muito certo, pelo menos os seus representantes. Se nós olharmos, Luiz Estevão foi senador por Brasília, foi cassado em função daquele escândalo que envolveu o juiz Lalau, na construção do Fórum Trabalhista de São Paulo. O próprio José Roberto Arruda, hoje governador, que pelo menos até enquanto gravávamos o programa estava preso, também, quando senador por Brasília, teve que renunciar, flagrado que foi no painel lá do impeachment, do vazamento do painel no Senado. O Joaquim Roriz teve que renunciar também para fugir do impeachment. Ou seja, Brasília não tem dado muito certo com as suas escolhas, mas Brasília está completando 50 anos, e não tem ainda uma liderança política própria. Do seu ponto de vista da história, qual é a tua interpretação? Que motivos levam Brasília a ter hoje este problema? Tem alguma coisa a ver com a forma da organização do Distrito Federal? Eu gosto de olhar mais para as instituições do que para as pessoas, né? Então, Brasília tem o mesmo sistema eleitoral do Brasil, o mesmo sistema de financiamento de campanha. Essas condutas heterodoxas estão muito ligadas ao financiamento de campanha. Uma campanha para governador de um estado ou do Distrito Federal, que é uma espécie de estado disfarçado hoje, ele tem que desembolsar alguns milhões de reais e tem que reembolsar isso, ninguém é ingênuo, né? Nós já comentamos aqui um município não muito distante de Fortaleza, cuja eleição do prefeito saiu por 10 milhões de reais. E isso, ninguém pensa que esse cidadão vai arcar com esse prejuízo. Um vereador de um pequeno município do Cariri gastou 150 mil reais para se eleger. Brasília, não obstante o candidato a governador não precisar de avião, de nada disso, porque ele vai e volta de carro em uma hora, as cidades satélites, tem uma campanha das mais caras hoje do Brasil. É mais cara do que a campanha de muitos estados, como do estado do Ceará, por exemplo, que o governador precisa ter 2, 3 aviões, não sei quantos helicópteros. Então, eu acredito, Arnaldo, que o que há em Brasília é uma maior visibilidade. Brasília está sob os holofotes o tempo todo. Mas se a gente botasse uma lupa em cima de qualquer estado ou qualquer município da federação, nós teríamos um quadro não muito diferente. E nesse caso agora, nós temos que os que foram flagrados na conduta escandalosa não têm cobertura na imprensa. Eles não têm a simpatia da imprensa. A imprensa tem muito mais simpatia pelo PT e os aliados, e secundariamente uma pequena parcela da imprensa ainda tem alguma simpatia pelo PSDB. E os democratas que vêm do antigo PFL são execrados, de um modo geral, pela imprensa, que está magnificando um escândalo que não é muito diferente dos 3 ou 4 últimos escândalos da República, com uma imagem mais direta do governador. É a diferença do chefe do executivo. Você me permite só discordar isso. Pela primeira vez você tem um governador preso. Mas o governador está preso. Mas diga-se de passagem que o governador está preso, inclusive de acordo com o nosso ordenamento jurídico, coisa que há muito tempo não acontecia no Brasil por ocasião desses escândalos, não por causa do processo relativo ao escândalo, mas pela conduta que ele teve no curso do processo. Com licença aqui do nosso mestre em Direito, para eu invadir um pouco essa área, ele tentou prejudicar a instrução criminal. E aí é um dos itens previstos para a prisão processual, que tem natureza cautelar. No caso, é uma prisão preventiva. E que poderá ser relaxada depois que se concluir a instrução criminal, como aconteceu com o Maluf, exatamente a mesma coisa. O Maluf passou 41 dias preso e foi solto quando foi concluída a instrução criminal. E é bom ressaltar que, com todos esses escândalos,
A repercussão eleitoral disso, a não ser talvez agora nesse caso em Brasília, mas de um modo geral a repercussão dos escândalos eleitorais é mínima. As pessoas voltam a se eleger com a maior tranquilidade. Todo o pessoal do Mensalão, todo o pessoal de outros escândalos em outros estados se elegeu tranquilamente, voltou por cima. E tem um detalhe: o processo judicial na esfera penal não tem condenado as pessoas que têm sido denunciadas, o que me leva a pensar que uma das duas alternativas deve estar acontecendo. Ou o processo político que leva ao impeachment, ou força uma renúncia para evitar o impeachment, está sendo muito severo e talvez precipitado, ou então o processo judicial de natureza penal está sendo muito leniente. Ô, Djalma Pinto, qual é a tua percepção para este fato? O sistema político do Distrito Federal tem alguma relação com o que hoje está acontecendo? Olha, o que está acontecendo no Distrito Federal é uma síntese do que ocorre, de um modo geral, nos demais estados da federação. Apenas ocorreu um incidente que não é comum na vida pública brasileira, que foi a prisão do governador. Não porque ele colocou o dinheiro, recebeu aquele dinheiro, ou aquele deputado colocou o dinheiro na meia. Como disse o professor Rui, foi porque ele estava dificultando a apuração daquele crime. Então, por isso, realmente o ordenamento jurídico prevê essa prisão para facilitar o trabalho investigativo, seja da polícia, seja do Ministério Público. O que é uma situação, de certa forma, anômala, porque se o cidadão foi flagrado com desviando dinheiro público, ele tinha que ir preso mesmo, Arnaldo, isso em qualquer país sério. O que ocorre na República Brasileira é uma tolerância injustificada em relação àqueles que são alçados da condição de governantes para gerenciarem a coisa pública, desviam assintosamente, não acontece absolutamente nada, retornam ao poder e ainda ficam comandando o destino da sociedade. Isso é uma anomalia muito grave, que o Brasil precisa refletir sobre a finalidade do Estado. A finalidade do Estado é servir a sociedade. O homem público deve ter a sua ação sempre voltada para a realização do bem-estar coletivo, do bem comum, do interesse público. Infelizmente, há uma distorção muito grande e se busca hoje o poder no Brasil com a finalidade espúria de se extrair proveito, de se beneficiar, de ficar rico. Então, eu acho que a sociedade deve, nesse momento, refletir, inclusive sobre essa crise gravíssima de violência. Todo canto que você chega, o cidadão foi assaltado, sofreu um parente, inclusive, tiro, desarmaram, em última análise, os cidadãos e as armas parece que foram transferidas para mas é uma outra discussão que eu mas esse ponto do Arruda está preso, essa falta, essa tolerância, essa conivência da sociedade em não punir aqueles que exercem o poder político, isso se projeta na base da sociedade. Então é preciso que agora, com essa efetivação dessa sanção para esse governador, aí a sociedade possa exigir a igualdade na punição, porque como o professor Rui disse, ele só foi preso porque é do DEM. Por quê? Houve mensalão, sanguessuga. Cadê? O filho do Sarney, por exemplo, foi uma censura, conseguiu obter uma censura para o Estado de São Paulo. Mesmo vocês minimizando a prisão do Roberto Arruda, como não tendo sido pelos fatos envolvendo o escândalo político, e sim pela obstrução do devido processo legal, mesmo com essa ressalva, o fato é que essa, digamos, tolerância com esses desvios me parece que começa a não ter mais guarida. Eu acho que aqui pouco importa se a razão formal qual foi. O importante é que ele não ficou impune. Quando gravávamos o programa, na última semana, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Legislativa, embora contaminada com 8 dos seus deputados envolvidos, aceitou a denúncia dos 3 pedidos de impeachment, um foi aceito já, por unanimidade, e deve ser votado esta semana. Está dizendo que o vice-governador que está exercendo a chefia do Executivo já assinou uma carta de renúncia.